E aí galera, olha, eu tinha gravado duas vezes inclusive por cima da edição, porque o vídeo não saiu com áudio, mas não foi. Agora eu espero que vá, e eu vou ajudando, explicando pra vocês, já que não saiu como planejado. Nessa partida eu fiquei com um barulhento, que significa que quando eu morro eu envio um alerta. Eu acho essa habilidade meio inútil, eu comentei isso na partida, mas já que não teve áudio, eu não vou poder mostrar pra vocês. Essa partida foi meio louca porque eu não sei como funcionava o mapa, então eu fiquei meio perdido no início. Aí eu já sabia como funcionava a task e eu deixei funcionando lá, já que era 1 minuto pra ela terminar. Aí eu tinha desativado também os xingamentos, mas mesmo assim tava aparecendo de vez em quando, então se aparecer, ignore. Aí eu tava explicando que eu não entendia o mapa direito e já me defendendo caso alguém quisesse me acusar. E o pessoal já tava acusando uns aos outros, enquanto eu escrevia. No caso, acusando o Marrom. E eu, sem entender nada, só confirmei. Ou melhor, perguntei. E, inclusive eu escrevi errado, pelo visto. Sou meio analfabetinho. Mas, ignorando isso, o Branco falou que o Marrom matou na frente dele e quitou da partida. No caso, saiu da partida. E nisso, eu falei, se não for o Marrom é você, que é o mínimo. Geralmente o impostor que acusa as pessoas. O que mais acusa geralmente é o impostor. Então, geralmente quando eu sou impostor, eu tento não acusar. Mas esse cara tava acusando demais. Então eu já fiquei, se não for o Marrom é ele. Então, voltando ao assunto, eu já fui votando no Marrom. Porque, mesmo ele tendo quitado, ele podia ser impostor. Ele provavelmente tinha quitado porque ele descobriu, ou melhor, ele reparou que viram que ele matou. E não queria perder mais tempo nessa partida, porque já sabia que seria eliminado. Eu mesmo não faria esse acordo, mas mesmo assim continuei. Eu não sei porque eu tava toda hora entrando nas configurações, pelo menos eu não me lembro. Mas todo mundo votou no Marrom e ele foi eliminado. No caso, teve essa referência de Volta para o Futuro e... De Volta para o Futuro não, meu Deus. Exterminador do Futuro. E acabou. E ele realmente era impostor. Eu confirmei, fiquei muito triste, perdido nessa parte, porque eu não sabia onde era a elétrica. E fiquei tentando entender. O cara consertou e eu fiquei procurando alguma coisa pra fazer, uma task. Fiquei preso na parede e procurei a task da enfermaria que eu tinha acabado de fazer. Lá eu reparei que eu tinha um mapa e fui procurar pelo mapa. Enquanto eu não prestava atenção e não entendia essa task, eu ficava parado tentando clicar em tudo que é botão pra fazer a task funcionar. Enquanto isso, não era o cadáver e voltamos à discussão. E se vocês quiserem tentar entender, podem ler. Eu vou deixar passando aí, mas eu vou só resumir por cima, como se fosse um narrador. E eu tava tentando entender porque eu ainda assim tava perdido e o pessoal pelo visto também tava perdido. Eu tava perdido pelo mapa, o pessoal tava perdido porque não sabia quem poderia ser. E o cara ali, o Kaki, acusou o Cinza. E o Cinza falou que viu alguém matando. Falou que era o Banana. Logo após isso, eu falei o quê? Não poderia ser meta, porque estavam falando que mataram na frente da pessoa. Geralmente o meta, pra quem não sabe o que meta, é metamorfo. Geralmente o meta se transforma pra matar na frente dos tripulantes, pra acharem que o tripulante matou na frente de todo mundo. Ou foi burro bastante pra matar na frente de todo mundo. Mas não foi o caso. Meu Deus. Enquanto isso, enquanto eu ficava tentando duvidar, a gente tava discutindo e o tempo da votação acabando. De 10, 9, 8, 7, 6, 5 e assim por diante. E a gente só confirmou que ia votar no cara, todo mundo votou e ele foi eliminado. Só acompanhei a morte dele. Isso mesmo, ele não era um impostor. Como vocês puderam ver, eu fiquei bem abalado, bem atordoado. Esse aqui eu já dominei, aceito de primeira. Eu não vou falar que eu dominei porque ninguém é perfeito, então, só Deus é perfeito. Eu não quero entrar nesse assunto porque se eu ficar famoso um dia, vão voltar aqui, vão me denunciar e eu vou acabar perdendo toda a minha carreira. E eu não quero isso. Aqui eu percebi que era a task do reator, mas em outro mapa, aí eu fui procurando o outro scanner para colocar a mão, entre aspas.
Enquanto eu achei, eu escaneei e funcionou. Eu fiquei bem feliz por ter ajudado em alguma coisa. E enquanto isso, eu tava tentando entender como funcionava essa porta. Eu cliquei sem querer. Ah, não, foi ele que clicou. Eu cliquei sem querer em usar ali no botãozinho. Eu vou até mostrar pra vocês, peraí. Tudo explicado. Eu cliquei lá. Clica, mano. Clica, cara. Eu não cliquei lá. Eu tava pensando que tava com o impostor tinha trancado. Então eu não tinha entendido. Até que eu cliquei e descobri esse puzzle aí, que era só apertar para desativar tudo. Aí eu desativei tudo, entrei e quando eu tava tentando entender a task, eu descobri outro cadáver. E nisso entramos em outra discussão. A terceira já. E eu. Por que eu falei cinza? Eu. Não, cinza e. Lima. Ah tá. Voltando um pouco no passado, não vou conseguir mostrar, eu acho. Eu vi o cinza entrando na tubulação. Ou melhor, dentro da cratera. Mas logo em seguida eu descobri que os dois tinham morrido. Então descartaram a minha hipótese. E eu fiquei bem triste com isso. Mesmo assim, eu tentei continuar. E durante esse jogo eu fiquei meio perdido por ser um mapa que eu não gosto. E só entrei por conta que eu achei que os outros mapas não iam funcionar. E o tempo foi passando, eu votei no cara sem querer. E assim por diante. Se eu não me engano, sua votação não deu em nada. Todo mundo esquipou, só votei. E foi isso. Gera, pelo que eu lembro, essa votação só foi pra tentar atualizar e achar algum suspeito, culpar algum suspeito, porque não sabia quem era. Eu vou deixar vocês olhando um pouco e nisso eu tava falando que eu tava tentando entender a task do laboratório, que era o cilindro, 4 blocos, era do foguete, mas eu sou bem ruim de vista e não tinha visto foguete gigante na tela, soltando fogo. Aí eu votei no cara aleatório e só deixei ir. O resto vocês ficam olhando aí. Peraí. Assistem aí, não deu em nada. Voltando à partida, eu andei, procurando. Depois que eu já tinha masterizado as portas, eu fui tentar ajudar e o cara já tinha desbloqueado e ficaram me esperando, achando que eu era impostor. Mas mesmo assim eu dei a volta, procurando alguma task. E voltando no foguete, eu descobri que era só apertar quando eu vi o negócio diminuindo. Eu apertei todos, fiquei muito feliz nessa hora e voltei a meus trabalhos, que tem como ganhar por teste, caso você não saiba. E nisso eu fiquei estranhando que não tinha ninguém por perto, mas eu fiquei tranquilo ainda por cima. Trancado, tá tranquilo. Aí tipo uma câmera de desintoxicação e ela me limpou. Aí quando eu fui descendo, eu tinha visto já o Nick ali, mas eu fiquei analisando essa coisa, esse efeito que tava na parede. Eu fiquei estranhando porque o cara tava sozinho. Eu achei que ele ia me matar, mas eu não falei nada. E aí logo em seguida eu voltei pra mostrar pra vocês e voltei pra porta lá. E eu estranhei esse cara e eu achava que ele ia matar o outro, então eu tentei fugir. Eu reparei que ele poderia ter tentado me matar, eu falei, eu acho que esse cara vai me matar. E quando eu menos reparei, morto. Isso mesmo, eu morri. E pelo visto o anjo me protegeu. E quando eu fui ver quem me protegeu, o Banana falou que tinha me protegido, mas não conseguiu. E depois de tempo ele me explicou que ele tinha me protegido, mas depois ele tentou me matar de novo e dessa vez ele não tinha conseguido me proteger. No caso, o assassino tentou me matar de novo e hoje não conseguiu proteger. O anjo da guarda é uma habilidade que serve de proteção para os inocentes. Quando alguém morre, tem chance de você nascer como um anjo da guarda. E nisso você pode acabar, se você não souber, protegendo um impostor sem querer ou protegendo um inocente. E caso o impostor tente te matar esse inocente protegido, você é. E se você for esse inocente, você acaba sobrevivendo mais uma rodada. Senão, o impostor pode tentar te matar de novo e conseguir. Ou não, dependendo. Continuando, a gente foi conversando e vendo se alguém daqui era o suspeito. E o amarelo tinha me elogiado. Fiquei bem feliz na hora e só fiquei olhando. Enquanto tudo isso acontecia, eu ficava tentando encaixar as peças. E acusaram o azul. No caso, o branco acusou o azul. E ele tentou se defender. E eu fiquei bem feliz, comemorei. Infelizmente eu comemorei. Mas eu comemorei cedo demais. E tudo isso era apenas o início do fim.
Nessa hora, eu fiquei com raiva, mas eu não poderia desistir. Ainda tinha chances. E eu fui avisar, a gente era para se ajudar a defender os inocentes. Mas enquanto eu esperava, eu tentava achar minha task. Infelizmente, não deu tempo, eu corri. Mas enquanto eu esperava para tentar garantir a vitória, acabou. Tudo acabou. Essa partida foi triste, mas podemos recomeçar tudo de novo. Eu acho. Podemos, não podemos? Vamos lá então. À procura de outra partida. Achamos? Achamos. Então bora lá. A gente começou tentando se enturmar. E foi até tranquilo, mas o cara mandou uma coisa bem estranha enquanto começava. Eu fiquei, que? Nossa, o que a gente faz agora? Deve ser só alguém aleatório, não vai acontecer nada. Enquanto isso começava, eu achei que era um hack que ia expor todo mundo. E eu virei um impostor. Eu fiquei tão feliz, cara. E ainda mais quando eu vi Vibra. Resumindo, Vibra consegue dissolver os corpos. Geralmente eu falei que era melhor matar escondido. Eu usei a técnica, mas nada funcionou. Eu vou censurar, eu vou tentar censurar, mas se eu não censurar, só tento ignorar. Eu denunciei pra expulsar ele, todo mundo falou que era pra denunciar ele pra expulsar, incluindo eu. E a gente fez isso. Olha lá, se vocês se repararem, a barrinha tá enchendo, quando a barrinha enche, ele é expulso, e ele foi expulso. Então a gente só esquipou e foi isso. Ninguém desconfiou, só falei que era normal. Meu outro impostor falou que era engenheiro. E pelo que eu me lembro, outro também saiu. Se o Black saiu e o engenheiro foi expulso, ou algo do tipo. Ou os dois, eu não lembro. Mas essa partida foi bem divertida. Então só aguardem até o fim da contagem pra gente começar a brincadeira. Na votação a gente só esquipou, então não deu em nada. Eu não tava prestando atenção por conta mais do meu TDAH e pela minha burrice. Então eu só reparei na conversa deles enquanto eu conversava com vocês e acabou o tempo. Skiparam a maioria, não sei por que votaram, mas foi o que aconteceu. Então, voltando à partida, ninguém foi injetado, ignorado. 3 impostores. Voltamos. E eu já tava preparando estratégia, eu já sabia quem ia matar. Eu só tava esperando a contagem acabar. Então eu fiz pra algumas trancas, eu prendi algumas pessoas. Eu tava só verificando, eu já tava planejando me trancar com outro impostor e mais um inocente para matar ele. E eu matei o inocente. E o corpo dele, como vocês puderam ver, ficou todo gosmento porque era o ácido. E esse ácido dissolve o corpo com o tempo. Então eu só me disfarcei de tripulante normal, fui fazer a task, o cara saiu da tubulação e foi o que deu. Eu achava que, nessa hora, eu achava que era azul. Então eu fui andar tranquilo e denunciaram o corpo. E denunciaram o corpo. E denunciaram o corpo. Aí denunciaram o corpo. Aí eu fui tranquilo, fingindo que era tripulante normal. Onde foi? Cadê? Digita. Aí foi. Alguém fez método azul. Pra quem não sabe, meta é metamorfo. Eu acho que eu falei isso na partida anterior, mas significa que alguém consegue se transformar em outras pessoas. E eu já fui perguntando, foi corpo normal ou foi de víbora? E víbora é o que eu já expliquei, e corpo normal é só corpo cortado no meio. Eu cheguei na hora que ele saiu, não explicou se era corpo normal. Aí o azul já perguntou, corpo tava como? Azul e banana juntos no depósito. Já foram suspeitando. O depósito era onde... Não. Eu acho que é o mesmo lugar. Mas eu não tava reparando tanto. Aí eu perguntei. Eu tava zoando o cara porque ele falou que o corpo tava morto. E ele falou que era Inge. Eu confirmei. Porque eu achei que ele era Inge. Eu tinha visto ele sendo o vermelho sendo da tubulação, mas eu fodi com o azul. E ele morreu. Foi isso que aconteceu, infelizmente. Enquanto isso acontecia, eu perdi 2 aliados. É como alguns dizem, você quer vantagem, mas não tem. Enquanto isso, eu tava fingindo fazer tasks
enquanto estavam suspeitando de mim, provavelmente. Ou se matando, matando-se nas redes. E enquanto isso eu tinha esquecido totalmente que dava pra ver as tasks falsas que eu podia fazer. Então eu só matei o cara e eu descobri que ele era barulhento. Fiquei tão assustado, mas mesmo assim eu pensei um pouco e usei a tubulação. Eu me escondi e eu pensei que ia ficar escondido nisso por um bom tempo. Enquanto isso acontecia, eu fiquei esperando e esperando. Aí, quando isso acontecia, eu menti um pouco, falei que tava no refeitório e o cara xingou lá, eu acho. Acho que foi comunismo ou algo do tipo. Ignore. Aí o outro tinha acusado o cara e falaram que tinha duas opções. Nessa hora eu tremi na base. E tinham acusado o roxo, mas eu tremi muito na base. Eu achava que ia acusar o roxo e eu. Mas não falaram nada demais. Então eu pedindo provas e acusaram o amarelo e o roxo. Então eu fiquei, ufa. Aí, enquanto isso acontecia, eu fiquei. Falaram que o cara tinha usado tubulação, falei se era Inge. Eu tava defendendo ele, fingindo ser inocente. E enquanto o tempo passava, ninguém desconfiava de mim. Aí eu ficava só me fingindo de bobo ou de inteligente e ficava andando em círculos até a votação encerrar. E eu não votei em ninguém. Ah, votei. Um voto fez muita diferença. Eu me salvei. Sozinho. Pra vocês terem noção. Mas essa partida vai durar muito ainda. Muito. Enquanto isso acontecia, do nada o cara começou a fazer scan andando. Isso provou muito a inocência dele. Mesmo ele estando bugado, é uma prova que ele conseguia fazer tasks. E eu fui me esconder pra fingir que tava fazendo transferência de dados. Eu nem tinha task fake lá, e mesmo assim fui fazer. E eu sabotei pra fingir que eu tava lá perto e fui arrumar essa reportagem. Isso tirou muitas minhas suspeitas. E o cara ficou girando lá, eu fiquei girando também. E foi isso. Eu fui andando um pouquinho, tentei prender o cara comigo. Prendi o cara. Não, ele fugiu. Mas eu prendi ele no refeitório. Mudando de assunto, eu vi que o cara tava preso comigo, prendi ele. Outro cara. Aí eu subi lá pra cima, porque a porta do refeitório podia estar aberta já. Eu fui procurar ele. Aí eu não encontrei ele nessa parte. Ignore. Mas nisso eu encontrei esse roxo aí. Roxinho. E ele era barulhento também. Aí eu achei que essa tubulação levava pra outros lugares, mas não levava. O desespero começou a bater e acabou. Onde? Armas. Alguém perto? Ué. Esse rosa que nem vejo. Não. Cereja tava onde? É víbora? Não tinha como ser espectro. Indo pro reator, amigo. Tava bem confuso. Eu tava no armazém, indo pra comunicação. Comunicação. Ele tava indo. Eles estavam se defendendo. Eu tava perdido. Mas mesmo assim eu tava tentando continuar. Acusaram Rosa e eu só fui pra cima. Mas se vocês repararem, olhem bem mesmo. Não tem nenhum rosa. Nenhum. Nem tinha rosa na partida. E mesmo assim eu fiquei me fingindo de burro. E por algum motivo votaram no morto. Eu nem sabia que isso era possível. Mas mesmo assim, se eu tô vivo, tá tranquilo. Dá pra eu matar. Eu reparei que eles estavam andando juntos, então não daria problema. E um erro que eu cometi, que eu só reparei agora, eu tava indo só pra um lado. Dava pra saber que eu iria matar alguém. Independente se eu ganhei a partida ou não, vocês vão descobrir. Eu fui muito burro nesse quesito. Perdão palavreado, mas é verdade. Enquanto isso, eu ia fingir que ia pro reator, mas consertaram muito rápido. E eu continuei andando por aí e vi o cara. Eu falei, eu vou me prender com ele. Eu imaginei que eu ia prender os outros tripulantes, mas ele conseguiu fugir de mim. Enquanto eu corria atrás dele e desesperadamente eu corri atrás dele pra matar ele. Matei ele barulhento de novo. Não aguento mais barulhentos. O que eu vou fazer?
Pronto, tá feito. Quem? Silêncio. Xingamento, errei 2 vezes. Se bem que Zorro não é um xingamento, mas ignora. SUS. Quem foi, amigo? Não faço ideia. Mas o Kaki não tá se defendendo. Meu querido Kaki tava comigo. Meu querido Kaki tava comigo. Ele sabe que não sou eu. E já dava bem na cara. Sou eu. Se eles estavam juntos, só tem nós três. É claro que sou eu. Mas. Fala, Kaki. Fala, Kaki. Eu tava com medo. Rosa? Eu fui procurar Rosa? Cadê Rosa? Não tem Rosa. E quando eu menos esperava, tem. Inclusive. Que? Eu votei em qualquer um. Fiquei perdido. Mas era óbvio que não ia votar em ninguém. Eu podia ter matado, mas não matei. Deu em nada. O que eu faço? O que eu faço? Eu mato? Como é que eu vou matar? Enquanto eles estavam protegendo ela, mas eu não tinha percebido. O amarelo já tinha protegido ela e branco já tinha protegido ela, mas eu não sabia quem era. Eu não tinha visto os anjos perto dela. Eu só podia matar ela ou o Kaki, mas eu não vi os anjos. Protegido. Quando isso acontecia, ela estava protegida e eu era o único que podia ser suspeito. E ela não tinha desconfiado do Rosa. Eu tentando entender quem era o Rosa. Eu tava imaginando já que iriam votar em mim, mas eu não tinha certeza. Vocês estão votando em morto? Que Rosa, mano? Então, uai. Não tô entendendo. Desde o início, eu fiquei perdido. Muito perdido. E com medo. Qual o nome? Silêncio, silêncio, silêncio. Votação começa. Eu tava esperando que eles iam perder o tempo da votação enquanto escreviam, mas mesmo assim já votaram segundos depois de escrever. E votaram no tenebroso de novo. E quando ela menos esperava, ela entendeu. Então, isso significa que eu vou morrer. Não, 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 não. Se inscreve aí, mano, por favor.